Esse é um dos quadros que, além de vocês, eu também mais gosto. E se você quiser que eu refaça o seu design também, precisa entrar no nosso Discord e ficar atento ao canal Avisos. Hoje eu vou refazer o design da Isa Mendes, que estava super ligada e atenta ao Discord, mantendo as mesmas características, mas melhorando e dando um toque profissional com super dicas que eu vou te dar durante esse vídeo. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Seja muito bem-vindo ao quadrante 28 alfa. Se você chegou aqui agora, dá uma olhada nos vídeos aqui do canal. Se você se identificar com a forma de pensar da nossa comunidade resistente, se inscreva e ative as notificações. E como vocês adoraram o shine do design passado que eu refiz, eu vou tentar colocar em algum lugar aqui também. Vamos dar uma olhada aqui por cima do design da Isa. É o seguinte, não tá ruim, tá, Isa? Tá bem legal o seu design, só que precisa de alguns ajustes, tá? Primeiro, esse tomate voando aqui aleatório, tá? Só tem ele, o que significa que você provavelmente deixou ali faltar mais informações. Tem esse, parece que um farelo voando atrás, esse detalhezinho aqui ficou muito legal, tá? Margem, você tem, apesar de estar bem pequenininha aqui, mas você tem essa informação. Não tá ruim, pode ficar um pouquinho menor. Essa divisão no meio aqui também não tá ruim, vamos só ver se ela tá centralizada. Não, ela não tá centralizada, Isa. Por quê? Que coisa mais... A imagem tá com uma qualidade legal, bem legal essa imagem, tá? O texto, Isa, olha, dá até coceira aqui na barba. Do tamanho pizza da sua fome. É assim que a gente lê. Isso aqui não dá, Isa. Não dá pra fazer assim, tá? Tem que achar uma forma melhor para poder dispor. Se você quer usar essa disposição, você precisa encontrar um texto que siga essa ordem. Mas a gente precisa manter os mesmos aspectos, as mesmas características, mudando apenas aquilo que for necessário. Sem taxa de entrega. Essa é uma informação muito legal, muito interessante. Tá numa posição extremamente estratégica aqui, porque tá num ponto de ouro. Esse verde com o vermelho, ele transmite uma ideia mais de clássico. Uma ideia mais de Itália, porque você tem o verde, o vermelho e o branco que remetem às cores da bandeira da Itália. É interessante, mas depende. Por quê? Você vai querer transmitir qual sensação? Uma sensação de uma pizzaria clássica? As cores estão corretas. Se é uma pizzaria um pouco mais barata, já não é interessante. Então tem que pensar tudo nisso e são coisas que vão mais além de apenas criar um design. Contudo, ainda tem aqui o saboroso lá atrás. Parece que foi do primeiro episódio do Refazendo o Design dos Inscritos, que ficou bem sutil, bem interessante, tá? Esses detalhezinhos aqui também são interessantes, bem interessantes, só talvez no branco teria ficado melhor. O que eu separei para refazer esse design aqui? Primeira coisa, as fontes. Essa fonte aqui, que é a Acura, é uma fonte clean, simples, bem bacana para a gente poder trabalhar e ter ali uma legibilidade agradável. Essa daqui, que é a Death Font, eu não sei se eu vou usar essa daqui ou essa daqui, que é a Blackout. Ou eu posso usar as três, ainda não sei como vai ficar esse design, então eu separei essas três fontes aqui. Em questão de imagens, eu separei essa pizza aqui, com esses ingredientes caindo, essa menina aqui, que transmite a experiência de comer uma pizza, que é muito interessante você ter imagens assim. Essa daqui eu separei por quê? Porque nesse design da Isa tá escrito sem taxa de entrega e eu separei essa imagem só para explicar que se o design tiver o foco, a intenção de transmitir a mensagem da taxa de entrega, se isso for um diferencial muito grande na região ou para pizzaria, essa é uma imagem que vai chamar muita atenção, porque aí a gente teria aqui bem grande a sua pizza sem taxa de entrega, mas eu não vou usar essa imagem, tá? E essa imagem aqui, caso a gente mantenha a mesma estrutura que a Isa usou. Não tá tão interessante quanto a imagem que ela usou, por sinal, essa é uma imagem muito legal, muito interessante, mas eu não achei. Talvez esteja em um outro banco de imagens que eu não tenha procurado, mas aonde eu procurei, eu não achei. Então vamos começar isso. Vamos separar aqui as três cores que ela usou, que foi o branco, o vermelho e o verde, esse vermelho e o branco. O verde, eu vou escurecer ele um pouco mais. O vermelho também, para dar uma classe um
pouco maior. Como ela usou essas cores, e essas cores são para uma pizzaria mais clássica e, consequentemente, mais cara, a gente precisa dar ainda mais foco nisso. Quanto mais intenso, quanto mais você exagerar na mensagem que você quer transmitir, mais clara e mais fácil vai ficar de interpretar essa mensagem. Vamos criar essa mesma divisão que ela fez, colocando aqui o vermelho no fundo e o verde desse lado aqui, mas agora centralizado da forma correta, tá? Mas eu não quero usar esse verde reto desse jeito. Inclusive esse verde tá um verde que não tá me agradando, um verde mais escuro e com um toquinho mais de azul. E a mesma coisa para o vermelho, um toquinho mais escuro e só um toquinho para baixo aqui, perto do rosa. Ok, assim a gente vai ter uns tons um pouquinho diferentes. E você já vai entender por que eu estou escurecendo isso aqui. Como eu já falei, eu vou tentar usar o Shine, tá? Vocês gostaram do Shine, eu vou tentar usar esse Shine aí. Esse retângulo que eu criei aqui, como eu falei, eu não quero usar ele dessa forma. Vamos vir aqui em Filtro, Distorção, Wave. A gente já fez isso em outros designs, então você sabe como que vai ficar. Vamos deixar aqui umas ondas um pouco maiores. Ok, já tá aqui. Já vamos dar uma clareada nisso aqui para dar um aspecto melhor. Coloca o branco na frente, gradiente, radial, jitter e aumenta um toquinho só. 130 não, 125. Ok? Modo de mesclagem, overlay, dessa forma. Agora a questão é qual imagem a gente vai usar. O design dela tem só uma imagem centralizada. Não ficou ruim, tá? Ficou bem legal essa parte aqui, com esses pequenos detalhes que precisam ser ajustados. Se eu usar essa imagem aqui, primeiro que a gente vai ter que dar uma angulada para deixar mais ou menos aqui, ó, mais ou menos do jeito que ela fez. É legal, por quê? Porque dá movimento. E tem esse pequeno detalhe dos ingredientes caindo. Porém, essa imagem dessa pizza, ela não tá me agradando, uma pizza bem carregada de coisa, né? Eu tive uma ideia aqui pro texto, que é o seguinte, é uma ilusão de ótica e quase que um clickbait, mas que é engraçado, que é o seguinte, aqui a gente vai colocar pizza, essa pizza vai ficar grandona e essa daqui a gente vai escrever grátis. Bem grande. Não sei ainda se eu vou usar essa fonte aqui. Essa fonte aqui, a Blackout, tudo em maiúscula fica feia, mas minúscula ela fica interessante. Essa daqui não é ruim. O que dá pra gente fazer aqui é alterar essa fonte. Como esse design ele tem esse tom mais clássico, eu vou optar por usar essa aqui em pizza, que é essa Bernadette Ruff. E aqui na cura, vamos ver se a gente consegue usar essa, senão a gente muda para uma com serifa. Já sei, vamos substituir aqui a cura por uma bem interessante que se chama Buttershine. Exatamente aqui, ó, Buttershine. Essa fonte ela é muito agradável, ela tem acento e ela combina com essa de cima aí. É o seguinte, a gente vai escrever pizza grátis, mas não é pizza grátis. Esse pizza grátis é só para chamar a atenção do cliente. Por quê? Não é pizza grátis. É pizza com entrega grátis. E aqui que vem a jogada, que é o seguinte. Aqui em pizza a gente coloca 144. O grátis a gente coloca em 89 para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. E o com entrega a gente vai colocar no 34. Altura da linha no 30, ficar bem pertinho, alinhado à direita, desse jeito. Dá para ler, não tá tentando induzir ninguém ao erro, mas é uma pequena ilusão. Por quê? Quando a pessoa bater o olho no design, ela vai estar distraída e vai ler pizza grátis. É a primeira coisa que ela vai bater o olho e ler. Tá? Se você estiver rolando lá o seu design, automaticamente o seu cérebro identifica o pizza e o grátis. E isso é simplesmente para chamar a atenção do cliente. Tá? Isso é uma questão que você vai ter que conversar com o cliente para ver se ele aceita ou não usar esse tipo de estratégia. Mas quando ela estiver rolando ali, ela vai bater pizza grátis. Putz, eu quero. Mas não é pizza grátis, é pizza com entrega grátis. Tá com um tamanho suficientemente grande para não deixar ninguém acreditar que você está tentando enganar ninguém, e é uma estratégia que funciona. Mas pode ser que a gente altere isso em algum momento, tá? Vamos testando aqui dessa forma, e se não ficar bom, a gente muda. Esse pizza grátis vai ficar bem grandão aqui, centraliza tudo, vamos deixar bem centralizado. Essa ondulação aqui, eu não estou muito interessado nela não, não tô gostando não. Vamos ver se a gente aumenta um pouco essa onda, deixar ela mais suave.
ainda não está interessante igual eu estou imaginando. Aqui para ficar um pouco mais interessante, vamos usar aqui um pedaço de papel rasgado, onde a gente vai colocar o pizza dentro. Um pouquinho maior, vai ter que ficar atrás do texto. Vamos ver se vai ficar bom também. Mais ou menos assim. E aqui a gente dá uma leve tocada para cima, esse um pouquinho para baixo, desconstrói aqui um pouco esse formato para se encaixar melhor ali no pizza. Aí, mais ou menos assim, tá? A gente já vai fazer um esqueminha aqui para isso começar a ficar legal. Esse texto pizza vai ficar no vermelho. O grátis e o com entrega, a gente vai ter que descer um pouquinho. A imagem ainda é um ponto muito importante e a gente não escolheu nenhuma ainda. Eu tô muito interessado em usar essa menina de alguma forma. Isso aqui vai ter que ficar um pouco menor e a menina pode ir para cima também. Dá para colocar aqui embaixo? Dá, mas não é isso. Não é isso ainda. A gente tem que encontrar. Que achar o ponto aqui certo. Já vamos inclinar isso aqui para ficar na mesma inclinação que a Isa usou. A gente vai manter as mesmas características, só fazendo alguns pequenos ajustes para melhorar. Daria para usar quase o design dela inteiro, tá? Fazendo alguns ajustes aqui nos tons das cores, mantendo a mesma imagem, mudando o texto, que esse texto aqui não dá, né, Isa? Diminuir um pouco aqui esses contatos para deixar um detalhezinho, achar um lugar para colocar o logo, dar um destaque maior para o sem taxa de entrega e melhorar aqui os detalhes. Daria para fazer isso sem problema. E que também não é tão interessante a gente deixar a mesma coisa, porque eu quero dar mais algumas dicas aqui de como construir coisas que estão no design dela, mas que podem ser melhorados também. Então não daria para a gente copiar o design. Não é interessante esse quadro dessa forma. Então vamos trabalhando esse design até a gente encontrar o ponto certo. Eu já vou fazer alguns ajustes que estão me interessando aqui para isso já ficar legal, que é colocar um Color Overlay na cor preta, dar um OK, um Ctrl T, vai dar um leve toquezinho assim para baixo. Porque eu quero que dá essa impressão de que está levemente elevado, levemente, tá? Não muito, mas levemente. Isso aqui eu também quero fazer o seguinte, dar um toquinho aqui para cima, essa parte aqui a gente dá um toquinho para baixo, para dar essa impressão de curvatura, tá? Bem de leve, porque senão a gente fica com um aspecto muito estranho e não é esse o foco. A gente vai colocar um filtro, Convert em Smart Object, filtro, Blur Gallery, Tilt Shift. Daqui para lá, pode arrastar um pouquinho mais para cá assim, até um pouquinho mais, para ele ficar um pouquinho desfocado nessas pontas aqui também. Dá OK. Não é legal que fique tão forte assim essa sombra. Então vamos diminuir um pouquinho aqui para 70, 60 ficou melhor. Ok. Se você não está gostando, você tem que achar uma solução para isso. Caso contrário, você vai finalizar o design, não vai gostar, vai apagar e vai fazer de novo. Alguma solução você vai ter que encontrar. Sentar e chorar? Não dá. Isso é coisa de amador. Eu não estou gostando de nenhuma dessas imagens que eu achei aqui, tá? Então o que eu fiz? Fui procurar a imagem da Isa. E eu achei ela que é uma imagem brutal, Isa. Brutal essa imagem. Vamos usar essa mesma imagem para a gente manter as mesmas características, porque essa imagem tá muito legal. Vou só remover o fundo aqui. Fundo removido. Vamos apagar essa imagem que tá horrível. Essa do motoqueiro a gente não vai usar, né? Então talvez a gente use. Essa imagem aqui da pizza, ela vem para cima do título. Vamos deixar o título aqui. Vamos deixar o título para trás de tudo. E essa imagem, a gente vai aumentar ela um tamanho que seja bem interessante e vai ficar atrás do pizza com entrega grátis. Vai ficar interessante? Essa pergunta eu sempre faço no meio das criações. Se você já percebeu, eu sempre estou fazendo perguntas durante o meu processo de criação. Vai ficar legal? Não sei. Tá ficando legal? Não. Então o que eu posso melhorar? Esse detalhe é legal? Não. Então o que eu posso melhorar? O que eu posso mudar? Como que eu posso fazer para esse detalhe ficar mais interessante? Agora tá começando a ficar mais interessante. Essas informações, pode mantê-las todas aqui, ó, centralizadas mesmo no centro máximo do design. Vamos posicionar as informações. Quais informações? O telefone e o Instagram. 28 555 28 17 11. É o nosso telefone padrão aqui. O tamanho, vamos tentar no 21, pequeno. 34, melhorou. Pode ficar
aqui na lateral, e no 34 ainda não tá ficando legal. O 55 ele fica muito grande, então a gente pode usar a escala dobrada, que é o 42. 42 ficou um tamanho interessante. Esse 28 a gente vai diminuir ele para o 34, não, para o 21 ficou melhor. É pequenininho mesmo, porque provavelmente isso vai ser veiculado na mesma cidade, então não tem nem necessidade de colocar, tá? Aqui embaixo a gente vai colocar @pizza.saborosa, que é o arroba que a Isa colocou. Pizza saborosa, tá certinho. Dá para colocar os ícones do Instagram e do WhatsApp? Dá, mas eu não quero. O motoqueiro aqui, eu pensei nele aqui embaixo, ó, pequenininho. Pode até ficar bem centralizado mesmo, aonde as informações estão. Muito pequeno também não, né? Porra, tem que ter algum destaque para isso, tem que chamar alguma atenção. Só que para fazer algum sentido, esse motoqueiro aí embaixo, a gente tem que escrever diz que entrega, né? Ou delivery, né? Delivery fica mais interessante. Vamos colocar no branco por enquanto. Então, alinhado à direita, a gente vai puxar para esse lado, porque assim a gente tem mais espaçamento, tem um espaço negativo maior, e isso faz com que a gente tenha uma atenção maior para esse ponto aqui. O motoqueiro, puxar um pouquinho para lá, o que está estragando isso aqui nesse motoqueiro é essa droga desse retrovisor aí. Vamos tirar esse retrovisor para ver se vai prestar. Ok, ficou melhor, mas o delivery não está num tamanho legal, está no 32, no 42. 42 ficou melhor. Deixa eu só fazer uma coisa que eu esqueci aqui, foi o seguinte, a gente esqueceu de definir uma margem e deixar essa margem ajustada para ficar mais fácil da gente controlar o posicionamento das informações. Agora sim a gente tem um controle maior sobre as informações. O motoqueiro, entregador que entrega a pizza numa lambreta amarela e um headphone amarelo com uma cara de maluco, a gente vai colocar aqui, ó, pizza bem alinhada à margem, porque isso é um ponto importante que eu quero que esteja. Sem contar que esse motoqueiro aqui tá de bermuda, né? Mas tudo bem. As informações de entrega a gente vai puxar para cá, do lado desse entregador. O entregador, a gente vai rotacionar ele por causa do alinhamento, por causa do layout. Será que tá ficando bom? Tem que se perguntar quase que o tempo todo para você identificar os problemas que você pode resolver durante a criação antes de finalizar o material. Se você opta por fazer as perguntas depois do material pronto, você vai ter sérios problemas. Aqui o delivery, se a gente colocar no verde vai ficar bom? Não, tá com contraste horrível. Esse pizza grátis, a gente pode descer só mais um toquinho para baixo, porque o logo tem que ir em algum lugar. Sim, o logo precisa ir em algum lugar, porque o cliente vai pedir para você colocar o logo e isso tem que ficar em algum lugar. O grátis e o com entrega, a gente pode descer um pouquinho mais, deixar aqui, ó, tá vendo a divisão bem entre um e o outro, porque é um detalhe que, por mais que seja um detalhe bobo, um detalhe pequeno, faz diferença. Porque se você coloca assim, parece que tá torto. Se você coloca assim, parece que tá torto. Se você coloca assim, parece que tá torto, tá vendo? E aí, se você alinha, existe aquela sensação de que foi propositalmente feito. Esse é o tipo de detalhe, é o tipo de mensagem que a gente transmite com o nosso design, que foi proposital, que você fez isso de propósito, que você pensou nisso. Essa sombra, eu vou deixá-la mais próxima ainda, de um jeito que quase não dá para ver ela, para a gente ter um pouco mais de limpeza nisso. Dá um Ctrl L aqui na pizza, dá uma escurecida, para ela ficar com um contraste um pouco melhor. Ela tá muito brilhosa e isso está incomodando. A estrutura tá basicamente pronta, tá? Ainda tem mais algumas coisas que dá para a gente fazer, mas para a gente não prolongar muito, vamos passar para os detalhes. Se você achou que esse design estava pronto, você está redondamente enganado. Essa é só a estrutura. Isso aqui é o que eu faço só para poder enxergar mais ou menos como essa estrutura vai ficar. É agora que o trabalho de um profissional começa, que são os detalhes. O que a gente pode fazer de detalhes? A primeira coisa, e que não é um detalhe, é uma necessidade, é colocar o logo, porque a gente tem espaço para esse logo, mas a gente não colocou o logo. E é de extrema importância que esse logo esteja lá. Beleza, agora sem mais enrolação, vamos partir para a obra-prima, que é o quê? Vamos colocar o Shine. Vocês adoraram esse Shine, eu não sei porque vocês adoraram isso. Pega aqui o Polygon Tool, já está até definido aqui esse Polygon Tool com 17 lados, Star Ratio
em 10%, quero ele no branco e quero isso bem grande. Isso aqui vai vir aqui no background, esse shine, vai ficar um shine bem grandão, porque aqui a ideia é o destaque no produto. Blur, Gaussian Blur, converte to Smart Object, mais ou menos aqui no 18, 17, né? Mais ou menos assim. Agora, mais um Shine, com a mesma quantidade de lados, mas o Star Ratio aqui vai vir para 50. Filtro, Blur, Gaussian Blur, converte to Smart Object, pouco mais de desfoque e agora sim a gente vai aumentar um pouco mais isso. Os dois vamos alinhar e centralizar, agrupa e nomeia como Shine. Os dois estarão em Overlay, Ctrl J, os 2 segundos estarão em Lighten, em uma opacidade de 5, não, no 3. E esses dois aqui a gente pode dar mais um Duplicate, vamos ver se ficou interessante. Não dá para a gente dar muito destaque para isso, porque senão acaba ficando feio, tá? É um shine, é um brilhinho ali muito sutil, tem que ser só um detalhezinho, tá? Se ficar muito grande, fica feio, começa a aparecer demais. A ideia é você transmitir essa sensação de que tá brilhando, mas sem estragar o design. Na pizza, da mesma forma que a gente fez o shine no episódio passado, a gente vai adicionar um outer glow no branco mesmo, colocar aqui a opacidade máxima, o size não tem spread, no overlay pode aumentar o size e diminuir a opacidade, porque tem que ficar só no detalhe. Olha a diferença que faz sem e com. Essa pequena diferença faz toda a diferença. Agora, um Drop Shadow. Esse Drop Shadow a gente pode colocar aqui no Lighten, tamanho bem pequenininho, e agora sim a gente diminui a opacidade bastante, que é só nas beiradinhas que a gente quer. Pode deixar no próprio overlay aqui no máximo. Não, no máximo não, tem que ficar aqui uns 70 por aí. Ok, temos aqui um super astro que é a pizza. Esse shine e a pizza, a gente clica com o botão direito e clica em Link Layers, porque quando você mover um, você vai mover o outro, e é exatamente isso que a gente quer. Outra coisa que dá pra gente fazer é criar aqui um Black, Filtro, Blur, Gaussian Blur, Convert Smart Object, aqui em 20, para trás da pizza. Dá pra fazer dessa forma? Dá, fica interessante. Motion Blur, a gente dá um aumento aqui interessantíssimo nesse Motion Blur, e agora sim, pode colocar ele um pouco mais afastado, opacidade de 90. Mais ou menos assim. Por quê? Porque essa sombra aqui é a sombra grande, a sombra desfocada, é a segunda sombra. E ela pode até ser menor. Agora sim, a gente dá um Ctrl J. Aqui no Gaussian Blur, a gente diminui isso para 10. E vai diminuir o tamanho bem pequeno aqui, ó. Vamos tirar a segunda para ver onde é que está essa sombra. Pode até diminuir o Motion Blur. O Gaussian Blur a gente vai diminuir para 12 e chegar bem próximo da ponta, que da onde está encostado. Que parte que é que está encostada? É essa aqui, ó. É aqui que tem que ficar a sombra mais forte. A outra, a gente colocar, pode diminuir bastante essa opacidade aqui para uns 4. Sem ela e com ela. 3. Sem ela e com ela. Agora no 3 ficou melhor. Beleza, ainda tá faltando o quê? Um gradiente para a gente criar uma vinheta, reverse, jitter, radial. Aumenta o tamanho disso. A opacidade você vai diminuir um pouco para deixar ela mais reta, deixar isso mais perto. Só nas pontinhas, tá? É só nas pontinhas aqui, ó. 144. Opacidade, primeiro vamos colocar em Multiply. A opacidade, isso vai em 7. E para finalizar esse fundo, Solid Color, branco, ok, filtro, noise, add noise, convert to Smart Object, uniforme, não monocromático e dá uma carregadinha aqui, ó. Multiply, vamos só ver de longe como é que tá, de perto como é que tá. Tá carregado? Não, ficou bom até, ficou bom, não tá ruim não. Aqui no grátis, vamos só fazer um leve ajustezinho aqui, tá? Puxar para cá para conseguir ver. Vamos adicionar aqui um Drop Shadow. Esse Drop Shadow com um pouco de size, distância, um pouquinho de distância, até um pouquinho mais de size, tá? 18 aqui. No Multiply e a opacidade aqui em 60 e qualquer coisa, ó. Dá para aumentar um pouquinho o spread, mas se aumentar o spread, a gente vai ter que diminuir a opacidade. Então volta um pouquinho do spread, deixa o size aqui no 18 e dá um ok. Então a gente pode copiar esse effect segurando a tecla Alt e arrastando para o com entrega. No com entrega a gente vai ter que diminuir um pouco porque ali ficou bem aparente. 34.
outro, ok. Porque um tá no fundo vermelho e o outro tá no fundo verde, então isso dá diferença. Esse pizza no vermelho, vai ficar mesmo no vermelho ou a gente pode colocar ele no verde que vai ficar melhor? No verde ou no vermelho? Ok. Vocês gostaram tanto do shine que eu tive que usar agora de novo. Olha lá. Shinezinho, detalhezinho bem sutil. Destaque máximo para o produto, porque eu quero chamar atenção, quero mostrar para o cliente que esse produto é foda, é lindo, entendeu? Sempre que você usar um brilho atrás de alguma coisa, essa vai ser uma impressão inevitável, tá? Você sempre vai dar essa ideia de que o produto é lindo, é brilhante e tudo mais. O que eu não estou usando aqui que a Isa usou? Aquele tomate aleatório que ficou ali. Não tem necessidade dele ali. Para usar ele ali, eu teria que colocar mais detalhes, colocar mais um tomate, uma cebola, um queijo, uma calabresa, um pepperoni, alguma coisa assim. Trabalhar essa disposição como se os objetos todos estivessem flutuando ali. Alguma coisa nesse sentido. Mas uma das coisas que eu sempre prezo é a simplicidade. Aqui você tem um design simples e direto. Eu chamo atenção para pizza, eu chamo atenção para grátis, como eu já falei, é uma estratégia interessante, porque você não está falando que a pizza é grátis, mas o cérebro da pessoa que olhar vai entender, vai imaginar que é pizza grátis, mas não é. A hora que ela parar para ler, ela vai ver que é pizza com entrega grátis. E essa é uma estratégia muito interessante. É complicada? Pode ser, às vezes, depende muito de como você vai fazer, tá? Como o texto aqui com entrega não tá muito pequenininho, tipo assim, ó, um 16, tá vendo? Isso aqui não dá. No 21, não dá. No 26, não dá. No 34, quase dá, mas ainda tá pequeno e pode dar confusão no cliente. No 42, já dá para ler, não tá tão ruim. Mas o tamanho que a gente está usando aqui, é lógico que a gente colocou dentro da proporção, depois reduziu, então ele ficou no 52. É um tamanho agradável, dá para ler que está escrito com entrega. Então, como eu sempre falo em todos os tutoriais, dá para fazer mais coisas, dá para melhorar mais coisas, dá para fazer a ambientação desse cara aqui. Tá vendo que tá com borda amarela? Isso aqui precisa ser corrigido. O tom da pizza, ambientar melhor, finalizar melhor, dar um pouco mais de contraste, fazer pós-produção, fazer correção, testar, colocar proporção áurea. Dá para fazer muita coisa. Mas para isso a gente precisa de um briefing, a gente precisa saber qual é o objetivo, que clima que a gente quer transmitir, qual a personalidade desse material, como que a empresa trabalha, qual é o público dela. Enfim, tem muitos detalhes que a gente precisa, tem muitas informações que a gente precisa para criar um design que seja realmente preciso, tá? Essa ideia do pizza grátis funciona? Funciona muito. Dá para vocês fazerem? Dá, se vocês quiserem, mas lógico que em algum momento isso vai ficar defasado. Mas dá para fazer, desde que você tenha esse cuidado em não deixar isso muito pequeno para não parecer uma propaganda enganosa, para que você não induza o cliente ao erro. E aí, o que você achou desse redesign? Deixa aqui a sua opinião, deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que é designer também. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.